Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre um assunto que vai demandar muito tempo para esgotar bem. Ou seja, eu não vou esgotar o assunto hoje, porque em uma hora não dá para nós analisarmos todos os pormenores para deixar tudo bem claro. Então vai ser uma pincelada, vai ser um ponto de partida. Nós vamos falar sobre o juízo na Bíblia. Perante o tribunal de Deus é o título da mensagem e é sobre o juízo na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o juízo de Deus? Será que existe um juízo? Ou será que uma vez que eu aceito a Cristo eu já sou salvo e a partir de então não tem mais necessidade de um juízo para eu prestar contas com Deus quanto à vida que eu levo aqui nesta terra? Nós vamos então analisar biblicamente o que Deus ensina sobre esse tópico. E eu gostaria também, antes de nós entrarmos no estudo da Bíblia, fazer uma oração com vocês, porque, como qualquer estudo da Bíblia, nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Homens não são capazes de compreender as coisas de Deus sem a orientação e a guia do Espírito Santo que inspirou a palavra. Homens santos escreveram inspirados pelo Espírito. E para nós entendermos o que eles escreveram, nós precisamos da orientação de Deus. Então eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, curvarem as frontes. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo. Querido Pai Celestial, neste momento estamos aqui agradecidos pela oportunidade de poder abrir a Sua Palavra. Pedimos que o Seu Espírito Santo esteja entre nós, que Ele possa conduzir as nossas mentes e nos iluminar para que possamos compreender este tema tão importante, que é o tema do juízo, perante o tribunal de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos logo para o nosso assunto, porque como eu disse, o nosso tempo é curto, eu tenho muita coisa para compartilhar. Nós vamos projetar muitos textos na tela, porque se nós formos abrir a nossa Bíblia para ler, cada vez que eu vou fazer referência a uma citação bíblica, nós não vamos ter tempo. Então, vamos fazer perguntas. E, ao fazermos perguntas, nós vamos respondê-las com um assim diz o Senhor. A primeira pergunta, básica, porque o assunto é sobre o juízo perante o tribunal de Deus, então a pergunta seria: a Bíblia ensina que haverá um juízo? Será que esse conceito é bíblico? Que o ser humano será julgado por Deus? Vamos ver algumas declarações bíblicas. Nós temos aqui em 1 João capítulo 4, verso 17, a seguinte declaração: nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O que diz essa passagem? Que haverá um dia de juízo. E nós devemos nos preparar para esse dia do juízo, desenvolvendo um caráter semelhante ao dele. O ele aqui neste texto se refere a Jesus. Como que nós possamos ter confiança no dia do juízo? Porque nós somos como ele foi neste mundo. Algumas outras declarações bíblicas que mostram que existe um juízo. Atos 24 e 25. E tratando ele, Paulo, da justiça, da temperança e, qual é a próxima expressão? Juízo vindouro. Então, quando Paulo estava fazendo a sua defesa diante de Félix, Paulo argumentou com Félix que haverá um dia de juízo vindouro, ou seja, o juízo estava pela frente. Paulo havia aceitado a Cristo. Outros cristãos haviam aceitado a Cristo. Mas nem por isso deixaria de um dia vir o quê? Juízo.
juízo vindouro. Outra passagem bíblica. Agora estamos indo para Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Aqui nós temos uma mensagem que, segundo João, seria proclamada a todo mundo antes da volta de Jesus. Essa mensagem é dada através de um anjo. E segundo João, esse anjo representa o povo de Deus nos últimos dias. E qual seria a mensagem que este povo proclamaria? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de quê? Do seu juízo. Então vamos notar, no texto anterior, Paulo falando com Félix, fala de um juízo vindouro. Quando se trata de um juízo vindouro, o juízo está no passado, no presente ou no futuro? O que vocês acham? Juízo vindouro. A palavra vindouro traz uma conotação de passado, presente ou futuro. O que vocês acham? Futuro. Só que quando nós vamos agora para Apocalipse 14, verso 7, nos últimos dias, logo antes da vinda de Jesus, existe um anjo proclamando que é chegada ou é vinda a hora de quê? Do juízo de Deus. Será que Deus vai julgar as pessoas antes da volta de Jesus? Será que o ser humano prestará contas com Deus diante do seu tribunal antes que Jesus volte? O que determinará a sentença final nesse juízo? Eu acho que já ficou claro pelos textos que nós lemos que biblicamente haverá um juízo. A próxima pergunta importante que nós precisamos considerar é o que determina a sentença. Ou seja, se eu vou estar diante do tribunal de Deus, qual é o fator que vai determinar a sentença final? Se eu estou sendo julgado, eu preciso saber o que vai determinar o resultado. Qual é a base desse juízo? Então agora nós vamos responder essa pergunta com o quê? Textos bíblicos. Vamos ler algumas passagens que deveriam responder à pergunta: o que determina a sentença final? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, na verdade. E esse é o tema, né, que nós estamos estudando. Perante ou diante do tribunal de Deus, ou de Cristo. E para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Vocês entenderam? Uma coisa séria, né? Deus, ele um dia vai pedir contas. Nós vamos ter que prestar contas com Deus. Segundo o que todos nós temos feito por meio do corpo. Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus nos mostra o certo e Ele nos mostra o errado, mas Ele permite que o ser humano tome suas decisões. Mas algum dia, todos nós, alguém vai estar isento? O que diz aqui? Que cada um, isso inclui todos aqui? Todos vão prestar contas com Deus. Diz assim em Romanos capítulo 14, verso 12. Vamos ver se a Bíblia está apresentando um quadro harmônico. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Será que
nós vamos ter surpresas? Será que é possível que algumas pessoas, vivendo de qualquer jeito, vão se surpreender quando naquele dia tiverem que comparecer diante daquele tribunal? Apocalipse 22, 12, aqui falando sobre a segunda vinda de Cristo. Diz: e eis que cedo venho. Isso é Jesus falando. E o meu galardão está comigo. O galardão está com quem? Cristo. Para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. Será que quando Jesus voltar, ele já terá julgado todos? Parece que sim, porque se o galardão está com ele, então a sentença final já teria sido dada. E o que vai determinar a sentença final? Ele vai dar o galardão a cada um segundo a sua obra. Vamos ver o que diz em Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Isso é o sábio rei Salomão. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Quantas obras? Toda a obra. E até tudo que está o quê? Encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Será que Deus só vai julgar naquele dia as coisas que eu faço na frente dos irmãos? Na frente dos homens? Ou será que as minhas obras secretas também serão julgadas naquele grande dia? Mas é uma coisa séria, né? Entender que tudo que eu faço, até mesmo aquilo que eu penso, será julgado. Diz também em Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Isso é uma mensagem aos jovens. Quantos aqui são jovens? Tem menos de 90 anos. Sabia que você é jovem ainda. Isso aqui é para você. Alegre-te, jovem, na tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Mas sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará o quê? A juízo. Eu creio que biblicamente não tem como fugir dessa realidade. Há um juízo. Todos nós vamos ser julgados e o que determinará a sentença final nesse juízo é o quê? Aquilo que cada um faz nessa carne, nesse corpo. Estamos falando só daquilo que os outros veem? Ou tudo, até mesmo as coisas encobertas? As coisas encobertas também, não é? Assim falai, disse Tiago, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Quantos assistiram hoje o programa da rádio? Nós falamos hoje sobre os 10 mandamentos. É um assunto sério também, né? Na verdade, quando a Bíblia fala que nós vamos ser julgados pelas obras, segundo o que cada um fez no corpo, estamos, na verdade, falando que nós vamos ser julgados pela lei dos 10 mandamentos. Ou seja, a lei fala não matarás. Se eu andei matando, a lei me condena. Portanto, no juízo eu vou dar conta daquilo que eu fiz no corpo. Mas esse assunto vai mais longe ainda. Não é somente tirar a vida do meu próximo. Se eu tenho ódio no coração, eu também estou culpado. Então Deus quer fazer uma purificação total de nossas vidas. 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual, falando do Senhor, também trará à luz as coisas, qual é a próxima palavra? Ocultas das trevas, e manifestará e julgará também o que, gente? Os desígnios dos corações, para vocês verem que eu não estou inventando. O julgamento vai além das suas ações, vai além daquilo que as pessoas veem. Deus vai sondar até os desígnios do coração,
Você pode não trair a sua esposa, mas se você tem uma imaginação impura, isso também pode ser um fator que vai contar contra você. Deus, ele quer fazer uma purificação total de nossas vidas. Na verdade, o evangelho é esse. A Bíblia fala em Mateus capítulo 1, verso 21, que Jesus viria para salvar o seu povo dos seus pecados. O Espírito Santo é dado para transformar as nossas vidas. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo fala que eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então Deus está fazendo um apelo para nós. Abrir o coração para que Ele possa purificar até mesmo os desígnios dos corações. Porque nós vamos um dia prestar contas. Se nós estamos roubando ou nos aproveitando do nosso próximo, nós vamos dar contas. Se nós estamos desrespeitando os nossos pais, nós vamos dar contas. Se nós estamos mentindo, nós vamos dar contas. Deus não apenas enviou o seu Filho para nos perdoar, mas Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos, através dele, ter uma vida vitoriosa em Cristo. Uma vida que esteja em conformidade com a sua vontade. Vamos agora para uma próxima pergunta. Por que é necessário um juízo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui na Terra, o juiz, quando ele vai julgar, ele precisa de evidências para ele poder tomar uma decisão? Sim ou não? Sim. Na verdade, muitas vezes você tem muitos procedimentos numa corte para que o juiz possa ter todas as informações possíveis, disponíveis para que ele possa tomar uma decisão. Se aquele que está sendo acusado vai ser justificado ou condenado. Mas agora, quem é o juiz desse juízo? Quem é esse juiz? Quem vai julgar? Nós já vimos vários textos, na verdade, que respondem essa pergunta. É só uma recapitulação do que nós já vimos. Quem vai julgar? Nós vamos estar perante o tribunal de quem? Exatamente, de Cristo. E a próxima pergunta que eu tenho é a seguinte. Deus sabe tudo ou não? Ele é onisciente ou não? Sim. A Bíblia revela que nós servimos um Deus que sabe tudo. Nota esse capítulo, Salmo 139. Você quer um capítulo bom da Bíblia que fala sobre a onisciência de Deus? Davi fala que ele não tinha para onde correr. Todo lugar que ele estava, ali estava Deus. Deus é um Deus onisciente, ele sabe tudo. Então, se Deus sabe tudo, a pergunta é por que é necessário um juízo? Porque aqui na Terra, quando nós temos um juízo, é porque o juiz precisa de informações, ele precisa de evidências para ele poder tomar uma decisão. Mas no caso de Deus, ele precisa de todo esse procedimento? Supostamente não. Então, por quê? Ou podemos até perguntar, para que um juízo? Romanos capítulo 3, verso 26, já nos dá um pequeno vislumbre. Romanos 3, 26 diz, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, falando de Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu tenho outra pergunta para vocês. O diabo vai para o céu? Pergunta fácil de responder, né? Todos respondem com muita facilidade. Na verdade, se vocês... Não é o nosso assunto aqui, mas talvez vocês já estudaram na Bíblia, que o diabo, na verdade, uma vez não era o diabo, ele era um anjo. Quantos aqui já estudaram esse assunto? Um anjo lá no céu, Lúcifer.
Segundo a Bíblia, Isaías capítulo 14, verso 12, o seu nome era Lúcifer. E ele, na verdade, foi lançado fora do céu. Por quê? Ele queria tomar o lugar de Deus, e a história bíblica é muito profunda sobre esse assunto. Nós vamos não entrar nela hoje, mas para resumir, a Bíblia ensina que Satanás, o diabo, aquela antiga serpente, na verdade foi lançado fora do céu. Agora, como que fica a situação? Adão e Eva estavam no jardim do Éden, naquele ambiente perfeito, criados para serem felizes e viverem eternamente, e Deus falou para eles não comerem da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Só que o que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus. E quem levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus? Mais uma vez, é um assunto que nós não vamos abordar hoje, mas recapitulando, segundo a história de Gênesis capítulo 3, quem foi responsável pela queda moral de Adão e Eva? Quem conduziu Adão e Eva a caírem em transgressão contra Deus? Foi quem? Foi a serpente. E na verdade, se nós olharmos em Apocalipse 12, aquela serpente foi usada por Satanás, aquele anjo que havia caído lá do céu, que foi lançado fora, que rebelou-se contra Deus e, portanto, Deus o lançou fora. A história é longa. Para resumir, Deus condenou a serpente, mas Adão e Eva foram conduzidos pela mesma serpente, pelo mesmo diabo, a pecarem contra Deus. Por que que Adão e Eva e os seus filhos podem entrar no céu e Satanás não pode? Eu perguntei a vocês. Lembra a minha pergunta? O diabo vai para o céu, sim ou não? Vocês ainda acreditam que não? Então a minha pergunta é, por que que o ser humano pode ir para o céu? Com base em quê? Se você conhece a Bíblia, você sabe que Deus perdoa o ser humano com base em quê? Alguém pode me dizer? Arrependimento, mas assim, o que que Deus fez? João 3,16. O que que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu o seu filho para que todo aquele que nele crê. Peraí, todo aquele que nele crê. Deixa eu fazer uma pergunta. Os demônios creem? Por que que eles não podem ir para o céu? Estou falando de Lúcifer e aqui. Não se arrependeram, ok, mas e se eles se arrependerem? Eles não vão se arrepender, jamais se arrependerão, ok. Mas se eles se arrependessem? Vejam bem, olha só. Deus é justo. E Deus não tem dois pesos e duas medidas. Agora, já pensou se Deus perdoa Adão e Eva e dá uma segunda chance para eles, e Deus perdoa aqueles que aceitam a Cristo, e estes vão para o céu. Mas Deus não perdoa aqueles que se rebelaram contra ele lá no céu, os anjos caídos. Como que fica Deus perante o universo? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu estou respondendo que pergunta nesse momento. Eu não quero perder ninguém, então eu vou voltar. Olha a pergunta. Por que é necessário um juízo? Essa é a pergunta. Agora, todos nós entendemos que Lúcifer e os seus anjos rebeldes perderam seu lugar no céu e foram condenados à morte eterna, sim ou não? Mas agora Deus tem um dilema, porque Adão e Eva e os seus filhos também se rebelaram. Mas Deus quer salvá-los, Deus quer perdoá-los, mas Deus é um Deus justo. Ele não tem dois pesos e duas medidas. Então o que nós vamos ter? Um juízo.
O juízo não é para Deus saber quem é bom e quem é ruim. Eu preciso repetir esse ponto, porque ele precisa ficar claro. O juízo não é para Deus saber quem é bom e quem não é bom. O juízo não é para Deus saber quem aceitou a Jesus e quem não aceitou. O juízo não é para saber, Deus, quem obedeceu e quem não obedeceu. O juízo não é para Deus saber quem viveu uma vida boa e justa e quem não viveu. Porque Deus é o quê? Onisciente. Então, para que um juízo? Para demonstração da sua justiça. O juízo é para quê? Demonstração da sua justiça. Para quê? Para mostrar o quê? Para que ele seja o quê? Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Gente, é muito difícil ser justo e justificador. Sabia? Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui para a praia com a minha mãe e a minha irmãzinha de 3 anos. E a minha mãe falou, não entra na água. Se você entra na água, você vai apanhar. Se eu entrar na água, e na verdade eu entrei. Então vamos lá. Eu entrei na água. O que a justiça demanda? Para minha mãe ser justa, o que ela tem que fazer? Ela precisa aplicar a correção, não é verdade? Porque ela falou o quê? Se entrar na água, você vai apanhar. Então a minha mãe foi o quê? Justa. Agora, se a minha mãe falasse, você entrou na água, mas eu não vou te bater. Ela foi o quê? Misericordiosa. Ela me perdoou ou me justificou. Mas se ela faz isso, ela deixa de ser o quê? Justa. Deixa eu continuar contando a história. Nessa ocasião, isso aconteceu. Eu tinha 6 anos de idade. Eu entrei na água e apanhei. Aí a minha irmã, de 3 anos de idade, entrou na água também. Só que ela não apanhou. Então, com a minha irmã, a minha mãe foi misericordiosa. Comigo, a minha mãe foi o quê? Justa. Agora, como que isso ficou para mim? Isso é uma injustiça, né? Uma criança de 6 anos, sem entender muita coisa, a mãe falou para não entrar, eu entrei e apanhei. A minha irmã entrou e não apanhou. Será que Deus é injusto? Olha o que o texto fala. Eu quero ler mais uma vez, porque esse texto é muito importante. Está falando do plano da salvação. Romanos capítulo 3. Paulo fala que Deus vai demonstrar o quê? A sua justiça neste tempo presente. Para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como que Deus é capaz de perdoar Adão e Eva e perdoar todos os pecadores e ainda permanecer justo? Lembrando que Lúcifer e os seus anjos rebeldes foram lançados fora do céu e não vão receber o perdão de Deus. Como que Deus resolve esse assunto? 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, falando de Deus, Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor... E quais são as próximas palavras? Eu até destaquei. Justo juiz me dará naquele dia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O juízo não é para Deus saber quem é bom e quem não é bom. O juízo
é para Deus demonstrar a sua justiça. O juízo é para Deus demonstrar que Ele é um justo juiz. E você diz, mas como que você chegou nessa conclusão? Vamos ler mais alguns textos bíblicos. Atos 17, 31. Porquanto Deus tem determinado um dia em que... Qual é a próxima frase? Com justiça há de julgar o mundo. Deus vai julgar o mundo com o que, gente? Justiça. Isso quer dizer que ele vai ser correto na sua forma de julgar. Por que que algumas pessoas vão se salvar e outras não? Porque Deus é justo. Por que que Adão e Eva, Davi, Pedro, Paulo e muitos outros pecadores vão para o céu e Lúcifer e os seus anjos rebeldes não irão? O que vai determinar isso? Lembrando que em Apocalipse 12, verso 10, falando de Satanás, diz que o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Satanás acusa quem? Satanás acusa quem? Notem aqui que Apocalipse apresenta Satanás, aquele dragão, aquele diabo, a antiga serpente, fala que ele é o acusador de nossos irmãos. Eu queria que vocês imaginassem Satanás acusando cada um que professa ser cristão. E ele aponta para esses e diz: como que Deus poderá abrir as portas do céu para esses rebeldes e não abrir para mim? Essa é a acusação. E o que que Satanás faz? Ele aponta para os pecados daqueles que desejam ir para o céu. Vocês lembram aquela história? Está em Zacarias. Quantos trouxeram suas Bíblias? Vamos abrir em Zacarias só para vocês notarem o que que acontece. E aqui nós temos uma visão, é uma representação simbólica daquilo que acontece nesse tribunal. Zacarias capítulo 3, nós temos aqui Satanás acusando. Notem bem, Satanás acusando, porque ele é o acusador de quem, gente? Ele é o acusador de nossos irmãos. Zacarias capítulo 3, notem o que diz aqui. Verso 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Josué, o sumo sacerdote de Judá, representando o povo de Deus, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Satanás estava se opondo a quem? Josué. Ele estava acusando, ele estava apontando para a vida de Josué e dizendo: este está em pecado, este não é digno do perdão. Verso 2, mas o que diz? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Eu quero que vocês notem, captem aqui a visão. Nós temos Satanás acusando Josué diante do trono de Deus, porque Josué estava manchado pelo pecado. Verso 3. Josué estava com o quê? Vestido de vestes sujas. E ele estava diante do anjo. Verso 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas.
E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para Deus poder justificar o homem diante dessas acusações de Satanás, o homem precisa estar vestido de quê? Vestes finas. Isso representa o quê? Obras boas. As vestes sujas de Josué representam o quê? Pecado. E quando nós estamos vivendo em transgressão aberta, em rebelião declarada contra Deus, não somos melhores que Satanás e os seus anjos. E então, como é que Deus vai poder nos perdoar e abrir as portas do céu para nós, se nós estamos em rebelião, assim como Lúcifer esteve em rebelião? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, verso 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Então notem, amigos, que Deus é um Deus justo. E nós temos um acusador, o acusador de nossos irmãos, que está procurando apresentar uma causa diante do universo contra Deus. E esse juízo é para Deus demonstrar que ele não tem dois pesos e duas medidas. Jesus morreu na cruz para demonstrar que a transgressão da lei tem consequências. Deus poderia ter perdoado o homem de outra forma, mas Deus perdoou o homem através da morte de seu filho, porque o pecado traz a morte. E se o ser humano quer continuar pecando voluntariamente, depois de ter sido beneficiado pelos méritos de Cristo, ele está pisando no Filho de Deus e não é melhor do que o próprio Lúcifer, que não receberá entrada no céu. João capítulo 12, versos 31 e 33. Antes de sua morte, Jesus disse: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Vocês sabem por que Jesus morreu? Porque Deus queria perdoar o homem. Mas será que Deus não poderia perdoar o homem sem tanto derramamento de sangue? Sabe por que Deus precisou fazer essa demonstração? Porque o universo está olhando. E o universo viu que Satanás foi lançado fora e não recebeu perdão. E agora Deus quer perdoar o pecador que se rebelou contra ele. E Deus precisa demonstrar que ele é justo. Deus pagou o preço do pecado. Se eu estou quebrando a lei do trânsito e a polícia me para, e eu estou andando 150 km por hora e o limite de velocidade é 110. E a polícia então se aproxima de mim e fala: você vai receber uma multa tal. E eu peço perdão. E o policial então toma a decisão, movido de compaixão, de me perdoar. Ele não vai me dar a multa. Ele é misericordioso, sim ou não? Agora eu faço a próxima pergunta. Ele é justo? Por que ele não é justo? Porque outros transgrediram aquela lei
e outros tiveram que pagar a multa. O policial não tem o direito de perdoar. Agora, como que o policial poderá ter misericórdia e ao mesmo tempo ser justo? Se ele está movido de compaixão e ele quer me perdoar a multa, como que ele pode fazer isso e ao mesmo tempo ser justo? Alguém sabe? Sabe o que ele faz? Ele paga a multa. Se ele pagar a multa, ele não pode ser acusado de ser injusto. Sabe por quê? Porque a lei será cumprida. As exigências da lei será o quê? Satisfeita. Você sabe dizer por que Jesus teve que morrer? O juiz, que é Deus, poderia perdoar o ser humano sem tudo isso. Mas Deus precisa demonstrar para o universo o que, gente? A sua justiça. Deus precisa mostrar para o universo que ele é o quê? Justo. Então Deus paga a multa. Mas o que acontece se depois de ter recebido esse perdão do policial, que teve toda a boa vontade e até pagou do seu bolso para eu não ter que pagar a multa, eu entro no carro e falo, sabe de uma coisa? É prazeroso andar 150 por hora. Porque além de sentir a emoção e chegar mais rápido no meu destino, eu não recebo prejuízo financeiro. O que vocês acham? Essa é a atitude? Vocês sabiam que os cristãos hoje fazem isso com Jesus? Os cristãos gostam de pecar, eles sentem prazer em sentir aquele gozo de pecar, mas Deus perdoa. Então, por Jesus ter morrido, o cristão acha que ele pode continuar pecando e pisando o Filho de Deus. Mas o que nós estamos estudando hoje? Sobre o juízo. E o que todos vão fazer um dia? Comparecer perante onde? O tribunal de Deus. Por que é necessário um juízo? Essa é a pergunta que nós estamos considerando. Mais alguns textos. Apocalipse capítulo 15, verso 4. Quem não te temerá, ó Senhor? E não te magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Eu quero frisar que Deus está no processo de reivindicar o seu caráter. E esse juízo é necessário para que todas as nações pudessem se prostrar diante dele e reconhecer que ele é um Deus justo. Daniel capítulo 7, verso 10. Vamos abrir. Então vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 7. Estamos aqui falando do juízo. Em Daniel capítulo 7, o profeta recebeu uma visão sobre o juízo naquele grande dia em que todos terão que ter os seus registros avaliados diante do tribunal de Deus. E a Bíblia fala em Daniel capítulo 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Estamos falando aqui de Deus, o justo juiz. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele.
milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Milhares e milhares, milhões e milhões assistiam diante dele. Aqui o profeta Daniel recebeu uma visão dos anjos não caídos. Milhares e milhares de seres do universo de Deus que estão ali nessa cena de juízo. E a Bíblia fala que os anjos estão assentados nesse juízo e os livros estão sendo abertos. O juízo é para o benefício de quem? Os seres não caídos do universo. Sabe por quê? Porque eles testemunharam a severidade de Deus contra Satanás e os seus anjos rebeldes. E agora fica a interrogação: como que Deus pode perdoar Adão e Eva e os seus descendentes e não perdoar a Lúcifer? E como que Deus vai resolver esse problema? A Bíblia fala: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Deus vai abrir os livros e Deus vai demonstrar que o arrependimento de Abraão foi genuíno. Deus vai demonstrar que o arrependimento de Davi foi genuíno. Deus vai demonstrar que o arrependimento de Pedro e Paulo e João é genuíno. Deus precisa demonstrar para o universo espectador que aqueles que ele vai permitir entrar no céu realmente fazem a vontade do seu Pai. Por isso Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz. E os livros serão abertos para demonstrar que Deus sabe o que faz, que Deus é justo, que Deus não vai permitir que o pecado venha surgir novamente. Deus precisa dar satisfação a seres finitos? Deus precisa abrir os livros para mostrar para seres finitos que Ele é justo? Não basta Deus dizer: eu sou justo? Deus é justo, sim ou não? Então não bastava Deus dizer: eu sou justo. Pronto, acabou. Acredita em mim porque eu sou justo. Não funcionaria desse jeito? Deus está fazendo uma obra a fim de garantir que o pecado nunca mais venha surgir. Vocês acreditam que será possível daqui a 3 trilhões de anos que alguém vai se rebelar de novo, igual Lúcifer se rebelou? Como que nós podemos garantir que o pecado não vai surgir de novo? O mundo não era perfeito, o universo não era perfeito e Lúcifer não se rebelou contra Deus? E ele não era um ser perfeito? Ou será que Deus criou um diabo? O que vocês acham? Deus criou um diabo ou Lúcifer, por livre-arbítrio, escolheu rebelar-se contra Deus? O que vocês acham? Deus criou Satanás ou ele escolheu, por ter o livre-arbítrio, a se rebelar contra Deus? Se ele se rebelou e Deus não criou um diabo, por que isso não pode acontecer de novo? Que garantia que nós temos que Deus não vai ter novamente que lidar com o problema do pecado? Eu tenho uma ideia, uma opção. Deus vai programar a mente de cada ser humano, igual nós programamos o computador, para que não haja possibilidade de pecado. O que vocês acham dessa ideia? Uma boa? Se Deus pudesse fazer isso, por que ele não fez isso quando ele criou Lúcifer? Vocês acham que Deus é um bom programador de mente?
Deus é capaz de programar a mente de alguém? O que vocês acham? Se o ser humano, que é tão finito, é capaz de programar um computador, essas máquinas aqui, quanto mais Deus, as mentes dos seres criados por Ele. O que vocês acham? Sim ou não? Então vamos lá. Deus não vai programar a mente de ninguém. Vocês acham isso? Deus ele vai continuar dando livre-arbítrio? Então, que garantia que nós temos que o pecado não vai surgir de novo? Que garantia? Ou será que vai surgir de novo? Já pensou? Todo mundo vai para o céu e aquela alegria, felicidade, daqui a 55 anos, o João peca de novo. E aí começa aquela história toda de novo de pecado. E alguns se rebelam com João e são lançados fora. E aí começa toda a desgraça e toda a ruína, todo o sofrimento de novo. É isso que vai acontecer? Ou será que a Bíblia garante que o pecado não vai surgir de novo? Estamos perguntando aqui o seguinte: Deus precisa dar satisfação a seres finitos? Ele não precisa. Mas sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dar satisfação. Os livros serão abertos. Sabe por que os livros vão ser abertos? Porque se Deus abre os livros e todo ser reconhece voluntariamente que Deus é justo, Deus assim estará garantindo que nunca mais surgirá novamente o pecado. Deus vai tirar toda a dúvida. Será que tem algum exemplo na Bíblia de Deus condescender ao ponto de dar satisfação a seres que não merecem? Lembrem dessa história aqui? Gênesis 18, 17 e 18. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Vocês lembram da história? O que Deus fez antes de destruir Sodoma e Gomorra? O que ele fez? Ele pediu permissão. Ele consultou Abraão. Agora, que é isso? Deus consultar um homem antes de destruir uma cidade? Para que isso? Alguém sabe? Deus queria tirar qualquer dúvida da mente de Abraão que ele era justo. Sabia que até homens bons às vezes duvidam da justiça de Deus? Sabia que Abraão era capaz de duvidar? Sabe o que Deus fez? Ele falou assim: eu vou até Abraão e eu vou raciocinar com Abraão. Porque eu queria que Abraão entendesse que eu sou justo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu acho que Abraão não vai entender. Mas se eu for até ele primeiro, e se eu conversar com ele, e se eu dialogar com ele, e se eu apelar ao racional dele, quem sabe, assim ele vai entender os meus juízos. Notem o que diz a Bíblia. E diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Amigos, vocês entenderam aqui as implicações? É por isso que Deus abre os livros para os anjos. Qual é o seu nome? David. Sabia que lá no céu, o livro de David vai ser aberto para os anjos? Porque os anjos vão estudar a sua vida. Sabe por quê? Porque você se arrependeu. E Deus precisa mostrar para os anjos que você pode entrar no céu, apesar de Lúcifer não poder. Qual é o nome da senhora? Sara. Irmã Sara, o livro da senhora também vai ser aberto. E os anjos vão estudar a sua vida. Tudo que a senhora faz, até os seus pensamentos, serão analisados. Porque Deus vai dar satisfação. Assim como Deus deu a Abraão, Deus está fazendo isso no juízo investigativo com os anjos não caídos. Não só com Abraão, mas também com Moisés, Deus deu satisfação. Êxodo 32, versos 9 e 10, a palavra de Deus diz: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz.
Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Se você já leu a história do Êxodo, em várias ocasiões, Deus ia até Moisés para dialogar com ele sobre o futuro de Israel. Tudo feito com um propósito. Tudo calculado a tirar toda a dúvida quanto à justiça de Deus ao lidar com o ser humano. Em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia fala sobre um outro juízo. A Bíblia fala que os santos salvos passarão 1000 anos no céu com Cristo. E vai ser um juízo, não para julgar quem vai ser salvo e quem não vai ser, porque quando Jesus voltar, tudo isso já terá sido decidido. Não vai ser para o benefício dos anjos, porque os anjos já terão investigado os livros dos seres que Deus pretende salvar. Mas depois da vinda de Cristo, durante 1000 anos, os santos viverão com Cristo no céu e mais uma vez os livros vão se abrir. A Bíblia fala: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem vai julgar? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Olha, esse aspecto do nosso estudo agora é fascinante. Os santos viverão com Cristo 1000 anos. Depois do juízo investigativo, que é para o benefício dos anjos compreenderem por que os santos podem ir para o céu, agora os santos, durante os 1000 anos, depois de já chegarem no céu, vão ter um período para eles abrirem os livros. E por que os santos precisam abrir os livros? Imagina, David, se você chegar lá no céu e o seu pai é cristão, sua mãe é cristã. Imagina você chegar no céu, não estou dizendo que isso vai acontecer, e a sua mãe não estiver lá. Isso vai deixar você um pouco perplexo, né? Eu espero que ela esteja. Ela ainda está viva? Sim. Mas vamos supor que até onde você conseguiu ver, era uma pessoa piedosa, uma pessoa justa. Imagina que no final ela não esteja lá. Como que você se sentiria? Poderia ficar alguma dúvida na sua mente? Sabe o que Deus vai fazer? Aqui, Davi, o livro da sua mãe. Você agora vai entender por que ela não está aqui. Mas, não estou falando que a sua mãe não vai estar no céu, não, porque pela graça de Deus ela estará lá. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos ter surpresas no céu. Sabe quem estava presente quando Estevão morreu? Vocês conhecem a história? Atos capítulo 7. Estevão foi apedrejado. Sabe quem estava presente? Paulo. Só que era Saulo. Ele consentiu na morte de Estevão. Na verdade, Saulo matou vários cristãos antes dele mesmo se converter. Só que ele vai estar no céu. Imagina Estevão chegar lá no céu e olhar para Saulo e dizer: peraí, Deus cometeu algum erro. Sabe o que Deus vai fazer? Aqui, Estevão, vamos estudar o livro de Saulo para você ver o que aconteceu depois de você ter morrido. Sabia quem foi responsável pela morte de Isaías? Um rei de Judá chamado Manassés. Só que, sabe o que aconteceu depois que Isaías morreu? Manassés se converteu a Deus. Será que Isaías vai se surpreender quando ele vê Manassés lá no céu? Aqui, Isaías, toma o livro de Manassés para você ver o que aconteceu depois da sua morte. 1000 anos.
Apocalipse capítulo 20 fala sobre o milênio. 1000 anos para quê? 1000 anos, segundo Apocalipse 20, verso 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, os mortos aqui são os perdidos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pastor João pregava com tanto poder, ele era tão zeloso, fazendo obra missionária. Todos os membros da igreja admiravam ele. Mas, para a surpresa de muitos, ele estava traindo a sua esposa. Chocou todo mundo. Mas vamos supor que ele nunca tivesse sido pego. Sabe que muitos não são pegos? Muitos conseguem viver uma vida inteira diferente de Davi, sem ser repreendido, sem ser pego. Cai em pecado e esse pecado fica oculto para todos os seres humanos, mas Deus está vendo e o universo está vendo. Imagina a surpresa quando alguns membros chegarão lá no céu e não encontrarão o pastor João porque não souberam que ele estava vivendo uma vida dupla. Deus vai abrir os livros e vai dizer: aqui está o caso do pastor João. Ou do ancião Marcos, que também era muito zeloso. Ou a diaconisa Ana, uma senhora tão fervorosa. Mas será que Deus vê assim como vê o homem? Deus julga diferente, porque o homem olha a aparência e Deus vê o quê? O que está no coração. Não adianta. Podemos esconder do ser humano, mas Deus vê tudo. E o juízo do milênio, que é a segunda fase do juízo que nós estamos estudando, é o juízo para tirar as dúvidas das mentes daqueles que vão viver eternamente. Sabe por quê? Porque Deus vai garantir. Porque Deus dá satisfação aos seres finitos. Porque Deus vai garantir, segundo Naum, capítulo 1, verso 9, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Conhece essa promessa? Deus garante que a angústia não se levantará de novo. Mas como que ele faz isso? Programando a mente dos salvos para que eles são incapazes de pecar? Não. É contra a natureza de Deus tirar o livre-arbítrio. O pecado não surgirá novamente, mas isso não porque Deus vai impedir que o ser humano seja capaz de se rebelar contra ele, mas porque Deus vai tirar toda a dúvida. E os salvos serão uma prova de que não vale a pena pecar contra Deus. A experiência do pecado neste mundo será uma prova perpétua que Deus é justo e que não vale a pena desobedecê-lo. Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa de Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. A última fase do juízo, eu não vou falar muito sobre ela, mas é o juízo executivo. Depois do milênio, segundo Apocalipse capítulo 20, Deus vai descer fogo do céu para consumir
todos que rejeitaram a sua graça. Começando com Lúcifer e os seus anjos que se rebelaram com ele, Caim e Cão e muitos outros que não se submeteram ao governo de Deus. E segundo Filipenses capítulo 2, todo joelho vai dobrar e todo ser vai reconhecer que Deus é justo. Mas nós não precisamos fazer parte desse último juízo, que é o juízo executivo. Nós não precisamos dobrar os joelhos naquele dia para depois sermos consumidos. Nós podemos dobrar os nossos joelhos hoje, agora, e confessar a Deus os nossos pecados ocultos, que só Ele vê. Aquilo que nós estamos escondendo de nossa esposa, aquilo que nós estamos escondendo de nosso marido, aquilo que nós estamos escondendo do nosso pastor, aquilo que nós estamos escondendo de nossos amigos e irmãos da igreja, Deus vê tudo. Podemos hoje nos ajoelhar diante do trono da graça e pedir perdão a Deus e, como Davi, pedir um novo coração, uma transformação de vida, para que um dia não venhamos a chorar com aquelas lágrimas de um arrependimento falso, por querermos evitar as consequências do nosso pecado, que é o fogo de destruição eterna. Quantos aqui gostariam de hoje se ajoelhar diante do trono da graça e confessar os pecados e lançar os pecados hoje sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E pela graça e o poder do Espírito Santo obter vitória sobre os pecados hoje, para que naquele dia possamos, como Josué, estarmos com vestidos limpos diante do tribunal de Deus. Deixa eu ver as suas mãos. Se esse é o seu desejo. E eu vou convidar você agora para se ajoelhar comigo. Nós vamos orar a Deus e pedir que Ele venha e nos purifique de todos os nossos pecados. Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão que o Senhor promete nos conceder pelos nossos pecados passados e pela vitória que está disponível para nós para podermos viver uma vida em harmonia com a sua vontade. O Senhor viu e ouviu o clamor de cada coração aqui. E neste momento eu peço a Pai que o Senhor possa intervir na vida de cada um e conceder a vitória que cada um precisa. O Senhor sabe aqueles que levantaram as mãos e aqueles que não levantaram, e os motivos e aquilo que passa no coração de cada um. Conceda-nos, Senhor, neste momento a Tua graça e o Teu poder. E pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.